Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarlen, como vocês já me conhecem. Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Decisão à Prática, conectando estratégia política e ação. Estamos aqui hoje com um episódio especial, novamente com Nicole, do FDS, e também com o Alisson, presidente do Sindileges, e também uma das lideranças da Frente Parlamentar Servir Brasil. Nicole, se pudesse apresentar... Olá, pessoal, novamente, eu sou a Nicole do FDS, advogada com anos de experiência em representação de entidades, e hoje a gente está aqui com o Alisson para saber um pouquinho mais sobre a sua atuação, então fique à vontade, Alisson, para se apresentar, falar um pouquinho mais de como tem sido a sua labuta aí nesses anos de representação de entidades e frente parlamentar também. Olá, bom dia, Tarlen, bom dia, Nicole. Eu quero aqui agradecer ao convite aí da Êxito e da FDS para estar aqui com vocês. Eu, nesse momento, presido o Sindileges, que é o Sindicato de Servidores da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União, órgão, aliás, do qual eu sou oriundo, e também presidente do Instituto Servir Brasil, que é um braço técnico da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, a gente chama de Frente Servir Brasil, presidida pelo deputado André Figueiredo, mas que também possuem vários outros deputados e senadores ali como membros da Frente Parlamentar. Excelente. Alisson, a gente está aqui hoje num podcast falando com muitas pessoas e a gente quer acessar essas pessoas, em especial servidores que estão espalhados por todo o país, nos estados, no município, seja aquele servidor em uma pequena prefeitura, em uma secretaria, até aquele servidor em uma assembleia legislativa, que eu acho que tem um pouco de correlação. Se puder explicar para nós o que é o Sindileges, por quais servidores ele é formado, para que as pessoas entendam um pouquinho do que é a sua atuação e há quanto tempo você está lá, como você chegou na presidência do sindicato. Sim, o Sindileges representa os servidores comissionados e efetivos, né, da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. São cerca de 12 mil filiados que nós temos nesse momento. Representamos também os aposentados, ativos, enfim, todo o corpo de servidores dessas três casas. Representamos com muito orgulho. É um primeiro sindicato de servidores públicos depois da redemocratização no Brasil, depois de 88. Nós nascemos no dia 6 de outubro de 88, um dia ali depois da Constituição. Então, é um sindicato que já tem uma tradição muito longa, 37 anos aí já de história. E eu cheguei ao sindicato em 2010, a convite de um colega que já era diretor na época, e entrei como diretor de esportes e social, e na época eu era chefe no Tribunal de Contas, então eu tinha uma dificuldade de participar mais do movimento sindical, mas com o tempo fui me apaixonando pelo trabalho que o sindicato faz. É um trabalho eminentemente social, um trabalho de defesa de uma categoria, e isso foi aos poucos me conquistando, me trazendo uma admiração pelo trabalho dos colegas, e eu fui me envolvendo. E estou presidente há 5 anos, acabei de ser reeleito, então tenho mais 3 anos aí pela frente de presidência, e é um orgulho muito grande representar uma categoria que é formada por servidores de altíssima qualidade, servidores que estão dentro do Congresso Nacional, que todo dia está na página do jornal, todo dia está no noticiário. O Congresso e o Tribunal de Contas são órgãos que estão no centro, né, do poder no Brasil. E para nós é uma honra muito grande trabalhar ao lado de deputados, senadores, ministros, autoridades que no dia a dia constroem a vida de todos nós e toda a nossa população. Excelente, Alisson. Acho que é muito bacana ver uma construção, é realmente uma vida associativa, né? Desde 2010, estão 15 anos de participação, 5 anos como presidente, mais 3 no mínimo, né? Continua, parabéns pela recondução, inclusive. Eu acho que isso faz parte da construção do trabalho associativo, né? O histórico de atuação, conhecer as últimas coisas que aconteceram, os projetos que impactam, e acho que em especial ser um ouvinte, mas acho que é uma missão, né? Vocês dividir tantas tarefas, participar de tantas frentes, ainda estar no Congresso. As carreiras que você representa no Sindileges são carreiras do alto serviço público, pessoas muito capacitadas para estarem ali, e eu acho que deve ser uma missão todos os dias abraçar todos os seus associados e liderar essa frente no Congresso Nacional.
né, Nick? Exatamente, com certeza. Acho que hoje a gente consegue ver muito mais amplamente a importância da atuação das entidades associativas, né? E aí os dirigentes, a gente que trabalha ali muito perto, sabe realmente a luta que é para conseguir estar no parlamento, conseguir estar em contato com o executivo, fazer toda essa interlocução é realmente uma atividade louvável do ponto de vista de trabalho, de entrega, de dedicação. Então, realmente, parabéns, que esse seja mais um mandato aí com muito sucesso. Alisson, eu tenho acompanhado o CIDLEG já faz um tempo e eu sei que vocês criaram uma estrutura interna, inclusive de assessoria parlamentar, e também tem várias outras frentes, a própria frente do jurídico, a própria frente administrativa. É um sindicato grande, com muitos servidores. Conta um pouco pra gente, eu acho que foi já na tua gestão que começou a robustecer esse trabalho de contratação, de assessores, pessoas internas. O CIDLEG tem essa capacidade, a gente entende que nem todas as associações têm, mas eu acho que foi muito bacana essa construção desse trabalho interno. Acho que você trouxe pessoas, não foi, para dentro do CIDLEG para assessorá-lo nesse ponto. Mesmo sendo uma carreira, um sindicato que representa servidores do Legislativo, vocês têm uma estrutura interna de assessoria legislativa e tudo mais. Conta pra nós como foi essa missão para você e como você viu isso de forma estratégica. Sem dúvida. Eu diria que esse é o ponto central, né, de toda associação, sindicato, porque ao fim e ao cabo nós somos uma espécie de despachantes, né? Você recebe uma demanda, você tem que tratar com quem toma decisão sobre essa demanda, normalmente parlamentares ou autoridades do executivo ou do judiciário, conforme o caso, mas gestores, né? Gestores de uma maneira geral. E nós fazemos esse papel de representar esses interesses. Naturalmente que você precisa de uma equipe que se dedica a isso diariamente. Né? Mesmo num sindicato como o nosso, formado por servidores que estão dentro do Congresso, que, portanto, tem muito conhecimento sobre sobre as tratativas, né, as negociações, mas mesmo assim são pessoas que estão ali trabalhando, têm o seu dia a dia, estão ocupadas com o seu trabalho. Elas não têm tempo para, obviamente, se dedicar 8, 7 horas por dia para as pautas, e é necessário que você tenha um olhar atento, é necessário que você produza notas, é necessário que você produza conhecimento a fim de fundamentação, para que você possa fazer a defesa daquele interesse, daquele direito. E lá no CIDLEG nós temos, na verdade, uma construção híbrida. Nós temos tanto uma equipe interna, como também temos consultoria contratada na área de assessoria política, né? Ou parlamentar. Então, nós temos essa dupla conformação lá. A equipe interna ela é muito necessária porque você precisa internalizar algum conhecimento na organização, né? Por mais que você tenha uma consultoria, um dia pode trocar, um dia pode mudar, o presidente troca, às vezes tem um gosto por outra empresa. Então, é necessário que você tenha um mínimo de conhecimento sobre a atuação política, atuação parlamentar internalizada dentro da sua organização. É claro que nem todo mundo pode, como você falou, tem entidade que é muito pequena, mas eu diria o seguinte, que mesmo para as pequenas, quem pode deve fazer, porque o único jeito de você se tornar relevante para a sua categoria é se você tem alguma musculatura, alguma força de atuação política. Se você não tem, você não é uma instituição à altura para representar bem esses interesses. Então, é necessário esse investimento, isso não é nenhum luxo, isso é um investimento necessário, eu diria que é o centro da atuação de qualquer associação, de qualquer sindicato. Excelente. Perfeito. E ali puxando muito também, acho que para o Instituto agora, né? Porque acho que tem muito a ver também essa interlocução com o Legislativo e a força da entidade no Legislativo. A gente comentou muito nos outros episódios sobre a atuação dos estados e municípios e dessa força, dessa necessidade de investimento, da necessidade desses parlamentares e também das entidades estarem presentes aqui em Brasília, né? A gente falou muito dos dirigentes, dos presidentes estarem presentes aqui em Brasília. E eu queria também saber muito da sua experiência no parlamento, seja como presidente do CIDLEG ou também do Instituto Servir Brasil, como que tem sido essa atuação e como você vê a importância desses dirigentes estarem presentes aqui em Brasília no momento em que tantas pautas relevantes estão sendo conduzidas ali no parlamento, né? Eu diria que é fundamental, né? Brasília é o centro, né? O centro do poder, né? Você tem que estar aqui presente, né? Aqui é onde as coisas acontecem de maneira global, né? De maneira nacional, né? Então, é importante que os dirigentes se esforcem para estar aqui, que conheçam bem o Congresso. Agora, o Congresso é um labirinto, né? O Congresso é um mundo
à parte. O Congresso é gigante, facilmente uma pessoa se perde nos corredores do Congresso Nacional e é necessário para que haja um encurtamento do tempo, né, para que a pessoa consiga mais resultado com um mesmo esforço. É necessário ter um pouco de conhecimento, de assessoria, necessário que se informe bem, para que também a pessoa não venha para cá e dê viagem perdida, né? Então é importante conhecer como funcionam as lideranças, como funciona os deputados, os senadores, os gabinetes, enfim, as comissões, né? É um universo muito grande no Congresso e é importante que todo dirigente associativo sindical procure se informar e ter realmente até uma capacitação a respeito desse assunto, né? Procure se capacitar, porque é muito importante a presença em Brasília e saber o que está acontecendo por aqui. Muito bacana. É uma conversa que a gente já teve aqui, uma coisa que a gente até já pensou a êxito em parceria com o FDS, talvez propor até treinamentos para que esses dirigentes sindicais conheçam o regimento interno, como funciona a articulação parlamentar. Mas eu quero mudar agora um pouquinho o rumo da história. Eu queria entender um pouco melhor como nasceu a Frente Servir Brasil. Hoje é um instituto. Como iniciou essa liderança? Como foram os contatos que vocês fizeram? O porquê dela existir? Qual foi o objetivo e há quanto tempo ela existe? E se puder contar um pouquinho para nós, quais são as entidades que hoje congregam a frente? Eu já participei de algumas reuniões da Frente Servir Brasil, representando algumas entidades que eu assessoro, e eu vi que tem entidades dos mais variados espectros. Eu vi o servidor lá do Acre reclamar de determinada prefeitura que está tomando alguma ação ali, que eventualmente poderia até ser judicializada, alguma perseguição, como servidores aqui do mais alto escalão do serviço, de servidores da União, de até membros de poder, de alguns órgãos autônomos. Se puder contar um pouquinho para nós sobre como iniciou esse trabalho com a Frente Parlamentar. A frente começou junto com a PEC, né? A PEC 32, né? Da reforma administrativa, foi apresentada ali em 2020, né? Final de 2020, então houve a necessidade naquele momento de se fazer uma entidade que congregasse, né? Os vários as várias associações e sindicatos Brasil afora, e para que a gente combatesse aquela PEC, que era uma PEC horrível, né? Uma PEC terrível. Se ela passasse da maneira como ela foi redigida, isso significaria o fim do serviço público como nós o conhecemos, né? Então, ali houve uma necessidade de uma junção muito grande. Foram os sindicatos, a maior parte ali, muito originada do fórum ali, do FONACAT, né? Que tinha um processo de liderança ali muito grande. Nós, inclusive, também fazemos parte do FONACAT. Mas houve mais entidades. Além do FONACAT, também trouxemos outras entidades. E foi, então, junto com a PEC 32 que ela foi formada. Aí, depois, a PEC 32 não passou, né? Ficou congelada. E nós falamos, o que fazemos agora, então, com a Frente Parlamentar? Já estava criada e nós, então, decidimos mantê-la, né? E criamos, a partir dali, o Instituto Servir Brasil, e o Instituto hoje congrega cerca de 30 entidades, e aí tem entidade para tudo que é gosto. Tem, por exemplo, entidades como a ABRAP, que é uma associação brasileira de entidades de previdência fechada, né? Que agora nós sabemos que a realidade dos servidores públicos, a grande maioria agora está no RPC, no regime de previdência complementar, né? Isso não só aqui na União, como também nos estados e nos municípios. Tem entidades da advocacia da União, tem entidades da Justiça, do Ministério Público, nós temos entidades do Legislativo, do Executivo tem várias, o pessoal da ANFA sindical, por exemplo, que são os fiscais federais agropecuários, enfim, nós temos uma infinidade, Sinditamaraty, ADB, enfim, vários outros sindicatos que estão lá representando boa parte. Tem também o pessoal da Dataprev, por exemplo, né? Temos CSPB, que é uma confederação das mais importantes, porque é muito capilarizada no Brasil todo, representa muitas categorias Brasil afora, né? Então, nós, assim, é bem multifacetada a frente. E tem que ser assim mesmo, porque, afinal de contas, o serviço público é multifacetado, é uma
são 12 milhões de trabalhadores, então você tem que ter dentro da frente parlamentar representantes de todas as esferas de poder, né? Município, Estado, União, dos 3 poderes. Então, nós queremos realmente ser bastante diversificados, porque nós entendemos que, apesar de termos diversas naturezas e diversas realidades, é preciso que a gente tenha um pensamento sistemático sobre o serviço público brasileiro. Eu acho que uma coisa muito relevante foi você falar sobre a continuidade do trabalho feito pela frente. Primeiro iniciou ali com a reforma administrativa, a anterior, e vocês permaneceram. Eu acho que isso é um pouco do trabalho associativo. Não é só a reforma administrativa que pode afetar. Tem outras assim, centenas ou milhares de projetos que todos os dias são deliberados no Congresso, que trazem impactos para os servidores como um todo. E eu acho que um dos pontos principais, projetos que dividem servidores em classe. Você falou um pouquinho aqui da Previdência Complementar, acho que a reforma da Previdência é um exemplo disso. A gente tem os servidores que tiveram que aderir, fizeram uma opção, agora já é obrigatório aderir ao regime, e tem os servidores já mais antigos, que têm paridade, integralidade, que é um regime totalmente diferente. Na minha percepção, Alisson, isso criou uma divisão, inclusive, dentro do serviço público. Aqueles que migraram e aqueles que não migraram. E isso tem reflexo, né, Nicole, no próprio jurídico, né? A questão das ações. Eu acompanho um pouco tenho muitos amigos dentro do Congresso por atuar em uma consultoria política, então eu sempre converso com os amigos, sou advogado também, e eles perguntam, estou com ação pelo Sindileges. É muito bacana ver a atuação do Sindileges, não só no legislativo, mas um pouquinho no jurídico, né, Nick? Se puder comentar um pouquinho desse trabalho. Não, com certeza. Acho que muito dessas discussões que nascem ali no parlamento, muitas vezes até depois realmente de finalizada a discussão, acaba indo para o judiciário, seja pelas entidades, seja pelos próprios filiados ali entrando com ações individuais, num papel que vem muito ali da associação, né? A gente vê que essa assessoria jurídica é muito importante para dar vazão às entradas, como a gente falou, de assegurar os direitos que muitas vezes não são reconhecidos ali no parlamento, mas que são direitos desses servidores. Essa estratificação, essa criação de castas, muitas vezes no serviço público, faz com que a gente precise buscar os meios necessários, e muitas vezes esse meio necessário é realmente a judicialização. Então, queria saber um pouquinho mais de você, Alisson, também como foi, por exemplo, na reforma da Previdência, que acho que foi um grande ponto assim, de destaque para a gente falar de judicialização. Até hoje eu tenho que lidar aí com alguns processos sobre reforma da Previdência. E aí, como é também essa interlocução entre o parlamento, o judiciário, como que funciona toda a assessoria política, mas também jurídica que o Sindileges presta? Eu diria que o jurídico é outro pé muito importante, né? Outra área fundamental para qualquer associação e sindicato. Lá no Sindileges, por exemplo, nós temos mais de 1.500 ações abertas nesse momento. É uma força, né, de atuação, até porque o serviço público mudou muito ao longo do tempo, né? No início dos anos 90, ali logo depois da Constituição, havia um interesse muito grande da classe política na criação de uma burocracia, né? Até porque a gente vinha de um regime militar, você tinha boa parte do conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública, né, dentro das forças militares. A partir do momento que você tem a transferência desse poder para o civil, né, para a autoridade civil, naturalmente essa autoridade precisava se cercar de muitos servidores e criar uma burocracia que o ajudasse a governar, né, a administrar o país. E foi um momento de muitos avanços e muitas conquistas, né? A Lei 8.112, por exemplo, né? Em âmbito federal, e assim vai. No entanto, com o passar do tempo, a gente percebe que hoje, até em razão da atuação também dos órgãos de controle, do próprio Ministério Público, houve uma maior limitação, uma maior delimitação da atuação do gestor público. Então, aquilo que antes se conseguia administrativamente, aquilo que antes se resolvia dentro da casa, dentro do órgão, tudo era muito simples, hoje não é mais a nossa realidade. E isso faz com que a gente tenha que recorrer ao judiciário muitas vezes, porque houve, por parte da administração, vamos chamar assim, um endurecimento, né? Um maior enrijecimento ali da atuação do gestor, né? Hoje eles têm mais receio, têm mais cuidado, né? Em tomar certas medidas ou assinar algum ato administrativo, eles têm mais receio. Então, isso faz com que muitas questões hoje sejam direcionadas ao judiciário.
A associação e o sindicato que não tem uma boa assessoria jurídica, eu diria que ele está em maus lençóis. Talvez seja o objeto, né, de uma entidade associativa ou um sindicato é justamente a atuação no legislativo, onde as leis são criadas, e o judiciário para corrigir eventuais distorções, eventuais excessos que a administração pública venha a cometer. Nada de forma personificada, mas a administração como um todo, né, Alisson? Acho que talvez esse seja o ponto principal. Mas agora eu quero falar um pouquinho com você da reforma. E aí, Alisson, qual a sua percepção? A reforma traz várias novidades, inclusive limitações do orçamento, tanto para os estados quanto para o Distrito Federal, que acho que esse é um ponto relevante. Na União já existe o teto de gastos lá atrás, agora o arcabouço fiscal, agora vem algumas regras. A reforma administrativa ela não trata somente da questão de serviço público, mas traz algumas regras para a limitação dos gastos com servidores nos estados e no Distrito Federal. A gente tem inovações sobre teletrabalho, sobre questão de governança digital, o bônus, que acho que é um dos pontos que talvez, né, brilhe um pouco os olhos. Os efeitos disso, eu vi algumas pessoas criticando o bônus, por exemplo, o pessoal do Fonacat dizendo que você cria uma competição dentro do serviço público, que talvez não seja esse o objeto principal, e não é, na verdade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dos principais pontos, né, Nicole, que você vê. De desempenho, exato. O próprio estágio probatório, acho que são pontos também que foram tratados aí. Olha, assim, em primeiro lugar, é importante dizer que o servidor público, nós não somos contra nenhuma reforma, nós não somos contra o avanço do serviço público, a sua modernização, nós não somos contra essa busca por mais eficiência, muito pelo contrário, nós servidores queremos isso. Eu mesmo tenho 28 anos de tribunal e tive experiências maravilhosas no tribunal de evolução, tive a oportunidade e a honra de implantar o processo digital no TCU, por exemplo, em 2010, quando começou, inclusive, o teletrabalho no tribunal, foi no mesmo ano, em razão até dessa inovação. Participei da construção de muitas soluções tecnológicas que evoluíram o tribunal, evoluíram a administração pública, reduziram custos, etc. Então, nós somos absolutamente a favor de todo o avanço, de toda a discussão, todo o debate sobre avanço do serviço público brasileiro, até porque nós temos um compromisso com a nossa população de oferecer cada vez mais serviços com mais qualidade, né, para essa população. Então, isso é muito importante que seja destacado. Agora, o primeiro ponto que eu queria destacar nessa reforma agora, primeiro é a ausência de um texto concreto sobre o qual a gente pudesse se debruçar e debater. Porque todo o debate que ocorreu até aqui, até 2 semanas atrás, ele ocorreu com base em premissas, em conversas de corredor, notícias, entrevistas, né? Assim, não houve, isso ficou muito claro, uma participação dos deputados que compunham o GT, né? Eles absolutamente por fora do que estava sendo efetivamente discutido, houve uma centralização dessa condução, o que é extremamente negativo, porque nós chegamos nessa altura do campeonato sem ter debatido nada concreto, né? Nós debatemos tudo em abstrato, né? Tudo muito fluido, né? Então, isso não é um debate, não é um debate de fato, né? Além do que, lá nas audiências públicas, nós tínhamos 3 minutos para falar. Sim. Imagina falar 3 minutos, né? Sobre todos esses assuntos que você mencionou. Só a PEC tem 50 páginas, né? Exatamente. Só a PEC 50 páginas. O relatório tem mais de 500, né? Quer dizer, como é que você vai fazer um debate em 3 minutos sobre esse tanto de coisa, né? Impossível, né? Impossível. Desafio qualquer pessoa em 3 minutos falar sobre um desses assuntos. Você fala assim, teletrabalho já dá 1 hora de debate, né? No mínimo. Dada a complexidade que é. Imagina todos esses pontos, né? Quer dizer, não houve um debate. A verdade é essa, não houve um debate, né? Bom, esse é um ponto que eu queria destacar também. Apesar de tudo isso, o texto que foi apresentado, como tudo, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, né? Alguns pontos positivos, por exemplo, estabelecer que em 180 dias o gestor municipal, estadual, tem que apresentar o seu plano de gestão, né? O seu programa de governo ali com mais detalhes, né? Eu acho isso um avanço espetacular, né? Porque, para mim, esse é o principal problema da administração pública, né? O principal problema da administração pública não é a forma como você contrata o profissional, se é concurso público, se é processo seletivo, nada disso é problema, não é? Para quem quer fazer. O problema no Brasil, na verdade, se chama gestão.
Não nos falta dinheiro e não nos falta gente. O que nos falta é gestão, é visão, né, de Estado. São gestores que muitas vezes são extremamente mal capacitados e que muitas vezes vão assumir uma prefeitura ou assumir um governo estadual, uma secretaria, e realmente não sabe o que estão fazendo ali, né? Não tem domínio do tema, do assunto, não tem profundidade, não tem qualidade. E, obviamente, né? Como diz já o ditado, né? Se você não sabe onde você quer chegar, em qual porto você quer chegar, você não sabe aproveitar, né, o vento, né? Pode ter um maior vento favorável, você não sabe para onde direcionar seu barco, obviamente isso não vai chegar em lugar nenhum, né? Essa máxima aí, esse ditado popular, ele é a mais pura verdade no serviço público. Então, eu diria que esse hoje é o principal problema da administração pública. É a questão da falta de rumo. Onde é que estão os planos regionais de desenvolvimento? Onde é que estão o plano nacional de desenvolvimento? Né? O que um prefeito quer fazer na área de saúde, na área de educação, na área de segurança pública? Cadê isso? Onde é que isso está colocado? Como é que a população participa disso? Não participa. Essa que é a grande verdade. Então, esse, para mim, é o principal problema. Então, essa medida que está prevista lá na reforma, ela é positiva. Ela ataca esse problema, né? Outra coisa, política pública no Brasil. Cadê os indicadores das políticas públicas, onde a gente possa medir o desempenho daquela política pública, se ela resolveu o problema para o qual ela foi criada? Onde estão esses indicadores? Né? Não existem, né? São indicadores muito pobres, muitas vezes. Às vezes, por exemplo, dando um exemplo para quem nos ouve, né? Por exemplo, às vezes você quer capacitar uma determinada população, né? Para gerar melhores empregos, por exemplo, para gerar riqueza, né? Para aquela classe. Enriquecer o trabalhador, né? Ter uma melhor formação. Muito bem. Aí, qual o indicador que tem que ser? Né? O indicador tem que ser qual foi o desempenho, por exemplo, daquela prefeitura em relação àquele conhecimento que foi ali transferido, né? Houve um desenvolvimento de uma área comercial, de uma área industrial, né? Com aquele conhecimento que ali foi colocado. Esse deveria ser o indicador. Né? Mas qual é o indicador? Número de alunos matriculados. Bom, isso não mede nada. O que mede o número de alunos matriculados? Nada. Se matriculou 100 ou 200 alunos, mas não resultou em nada. Nenhum foi empregado. Em termos de desenvolvimento, nenhum foi empregado. O que serviu aquilo? Para absolutamente nada. Né? E outra, ainda dá margem para fraude, né? Porque, obviamente, que tudo isso é fraudado muitas vezes. Né? Então, é preciso que a gente tenha um avanço nessa parte de gestão. Agora, quando ela começa a entrar, a reforma, em questões que são mais voltadas ao servidor público, aí eu acho que não é um problema da reforma em si, é um problema da complexidade. Veja, nós estamos falando de 12 milhões de trabalhadores, 12 milhões no Brasil afora. São 12 milhões de servidores que nós temos no Brasil, com realidades amplamente diferentes. Né? Se você pega o serviço público municipal, ele tem uma característica. Se você pega o federal, ele tem outra característica. São coisas completamente diferentes. Né? O municipal está lá no front, saúde, educação, segurança, estadual também, está lá no front. O federal, por exemplo, já é diferente. Já não tem essa mesma conformação, já é outro foco. Então, você querer criar regras genéricas para diferentes poderes, diferentes esferas de governo, é quase uma tarefa impossível, é quase uma missão impossível, né? Porque são coisas muito distintas. No entanto, por exemplo, você vai falar de teletrabalho. Como que você vai fixar uma regra geral de teletrabalho? É quase impossível na administração pública, porque são coisas muito distintas. Às vezes, num órgão funciona bem, por exemplo, um trabalho híbrido de 2 dias de teletrabalho na semana, 3 dias presencial. Tem outros órgãos, por exemplo, onde você não pode dar nenhum dia de teletrabalho, porque a natureza daquela atividade exige atendimento ao público, exige presença. Então, não tem como você... Como é que você vai fazer segurança pública virtual? Não dá. Sim. O guarda vai estar em casa, o policial vai estar em casa. Como? Não existe isso, né? Tem que estar na rua, tem que estar fazendo segurança pública onde as pessoas estão. Então, e às vezes dentro de uma mesma corporação, dando aqui o exemplo da segurança pública, às vezes dentro da mesma, por exemplo, é possível que existam áreas da segurança pública que o cara pode ficar em casa e pode existir. Provavelmente existem. E já tem outros setores que não. Né? É a mesma coisa, por exemplo, lá onde eu trabalho no TCU, tem a mesma realidade. Tem setor
do TCU onde você consegue ter um teletrabalho em maior escala e tem áreas onde você simplesmente não consegue. Então, é muito difícil você fazer isso. A autonomia, né, dos entes da federação é outro problema, porque eu entendo até uma necessidade de ter uma regra de equilíbrio fiscal, já existe a LRF, já traz algumas dessas regras. Eu entendo que a gente queira avançar nisso, acho importante haver essa discussão, esse debate. Agora, tem que ver como faz isso respeitando também a autonomia, né? Porque também não é tirando a autonomia dos estados e dos municípios que a gente também vai avançar, né? Por exemplo, tem uma regra lá que diz assim, mas eles vão poder criar menos secretarias. Mas isso resolve o problema? Porque o cara cria um monte de subsecretaria. O que isso resolveu? Né? Não resolve nada, assim, na minha opinião. Não é isso que vai resolver o problema. Eu acho que tem que haver um debate melhor. Isso não invalida o debate, tá? Deixando bem claro. O que eu estou dizendo temos que discutir teletrabalho, temos que discutir questão de equilíbrio fiscal, temos que falar sobre qualquer assunto que esteja lá na reforma. Mas isso tem que ser feito mediante um debate profundo e muito bem conduzido. O grande ponto que eu chamo a atenção nessa reforma é esse, é a ausência do debate. Né? Acho até que o objetivo, a finalidade, acho até que o esforço que está sendo feito, muito louvável, no sentido de tentar melhorar a administração pública. Então, nesse sentido, eu acho que é algo muito positivo, mas sem o devido debate, não dá para a gente apoiar uma reforma como essa. Eu acho que a PEC é tão complexa, né? Tem tantos assuntos que ela poderia ser mais de 10 PECs, na verdade, né? Questão de governança, questões de regras de responsabilidade fiscal, questão do serviço público como um todo, questões de recursos humanos. São muitos temas tratados, pouco debate, acho que esse é o ponto. E ainda tem uma coisa, Tarlen, eles estão trazendo para a Constituição coisas que não deveriam ser trazidas para a Constituição. Há coisas ali que são, assim, coisas praticamente operacionais ou coisas que são muito simplórias para você colocar na Constituição. Aquilo ficaria muito mais bem amarrado numa lei ordinária, numa lei complementar, né? Mas não na Constituição. Ali está se trazendo para a Constituição muita coisa que não é matéria constitucional. Sim. Concordo. Falta aí até uma estratégia da formalidade do ato, né? Então, isso é uma coisa que a gente falou, e acho que o outro ponto que a gente também tratou nos episódios anteriores é que era uma reforma para a gente adicionar. Além de ter muita coisa, também faltou alguns pontos importantes, seja para os servidores públicos, seja para a sociedade. Negociação coletiva. Né? Negociação coletiva. Por exemplo, não está lá. Que a gente falou, foi um dos temas que a gente falou exatamente sobre a ausência de alguns temas, diversidade, avaliação de desempenho para os prefeitos, senadores, para outros parlamentares que não necessariamente também estão ali incluídos. Então, falta algumas coisas. Eu queria saber agora também de você, Alisson, como que você vê o clima e as estratégias que a gente pode adotar agora enquanto entidade para quase que instigar esse debate e talvez fazer com que o parlamento veja, né? Porque é o que a gente conversou também desse clima político, é que agora o objetivo é conseguir as assinaturas, a pensar isso a outro projeto e simplesmente seguir, mais uma vez, sem discussão. Então, como que agora as entidades podem se movimentar, se unir, se manifestar para que a gente consiga obrigar esse diálogo ou trazer outras pautas, trazer novas pautas, conseguir realmente atuar efetivamente numa reforma que, como foi muito bem pontuado, traz aí reformas que vão mudar absolutamente tudo, né? Então é muito importante que a gente esteja unido nesse momento. Sem dúvida. Eu não vejo, sinceramente, muito interesse dos parlamentares em fazer o debate sobre a reforma administrativa nesse momento. Acho que é um tema que é importante para eles, para o Congresso, mas eu não vejo interesse nesse momento em conduzir essa reforma. Acho que, em primeiro lugar, porque nós estamos muito próximos da eleição, né? O processo eleitoral no Brasil já começou, né? Sim. Começou, a gente viu aí a derrubada da MP, por exemplo. A razão principal disso já é o processo eleitoral de 2026, né? Então a gente vê uma antecipação, né, do processo eleitoral no Brasil, esses episódios recentes, sobre discussão, por exemplo, da PEC da blindagem, da anistia, todas essas questões envolvendo o Brasil e Estados Unidos, né, o tarifaço e tudo que está por trás disso. Então a gente vê que há uma tensão política muito grande no Brasil nesse momento, né, fruto da
a aproximação aí da eleição de 2026. Então, acho que os parlamentares estão muito preocupados com isso, focados nisso, né? Todo mundo agora está tentando já se ajeitar para ver como é que vai sair candidato, como é que vai, por qual partido, né? Trabalhando suas bases. Então, me parece que hoje o Congresso está mais focado no processo eleitoral do que exatamente em fazer discussão, por exemplo, de uma reforma administrativa. Acho também, como eu disse, que a condução da reforma administrativa foi muito feita de uma maneira muito centralizada, né? Como eu disse aqui antes, não houve a disponibilização dos documentos, das informações, do texto da reforma, e isso naturalmente criou em nós, servidores públicos, nas lideranças dos servidores públicos, obviamente desconfiança e rejeição, né? Desconfiança e rejeição, porque, ora, se nós não somos chamados ao debate real, né? Nós somos chamados lá na frente, com tudo pronto, com a PEC já entregue, com já coletando assinatura, já se discutindo levar isso para o plenário, quer dizer, então não é debate, isso é um atropelo, né? Isso é um atropelo. E tudo que é feito dessa forma, obviamente, cria resistência, porque quem é que você aceitaria, né? Se a gente fosse falar do seu trabalho, do seu emprego, da sua empresa, sem te convidar para o debate? Ora, tem alguma coisa nisso, né? Se estão me atropelando é porque, né, não estão querendo me ouvir. Então, naturalmente, isso cria uma rejeição profunda dos servidores, e eu creio que num momento pré-eleitoral como que nós estamos vivendo, a reação dos servidores causa nos parlamentares muito cuidado, né? Muita cautela, né? Então, eu acho que assim, que não existe espaço político hoje, né, para levar a reforma administrativa adiante. No entanto, o Congresso Nacional, tudo muda da noite para o dia, né? Tudo é muito muito rápido, né? Volátil, né? Então, a gente sabe do interesse do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, em levar esse assunto adiante. Ele já disse isso várias vezes, né? E eu mesmo já falei com ele diretamente sobre isso. Então, assim, ele tem esse interesse, tem esse desejo de entregar uma reforma administrativa que melhore o serviço público brasileiro. E esse desejo do presidente ele tem que ser levado em consideração, evidentemente, porque se ele quer fazer, então, e ele é uma força política muito grande, naturalmente que é um ponto que requer nossa atenção. Agora, como nós dissemos ao presidente, eu mesmo lá na comissão geral que ele estava presidindo, eu mesmo defendi junto a ele que, depois de apresentado o texto, que fosse instaurada uma comissão especial. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Se o presidente Hugo Mota e as lideranças da Câmara dos Deputados querem levar adiante esse assunto, né, eu acho que a forma correta de fazer instaura uma comissão especial, agora que o texto foi apresentado, que se permita um debate mais aprofundado. Prazo de emenda, né? Que a comissão especial que abre essa possibilidade. Exatamente. Que a gente tenha tempo para fazer isso com calma, com muito debate, ao longo de muito tempo, porque, como eu disse, essa é uma reforma que ela atinge a todo brasileiro. Nós estamos falando aqui de saúde, de educação. Vamos lembrar que 3 em cada 4 brasileiros usam apenas o serviço público de saúde. 80% das nossas crianças e jovens estão em escolas públicas. Nós estamos falando, segurança pública é só o serviço todos. Público, é para todos. Então, nós estamos falando aqui de coisas que são, assim, essenciais para o nosso país. São, nosso país, o desenvolvimento social e econômico do nosso país depende integralmente do bom funcionamento do Estado brasileiro, mesmo para as empresas, né? Veja, nós temos, por exemplo, no Brasil, o agronegócio. Mas o que seria do agronegócio sem uma empresa como a Embrapa, por exemplo? O que seria do agronegócio sem um investimento público em pesquisa, né, em ciência, para que isso gerasse lá no campo uma maior produção? O que seria, por exemplo, da nossa indústria se o Estado não investir, por exemplo, em rodovias, em escoamento da produção, em portos, aeroportos, né, em toda essa infraestrutura em energia, né, na maior produção de energia elétrica, que isso é o que sustenta as nossas fábricas, nossas indústrias. Então, assim, todos no Brasil,
Todos, sem exceção, empresa, iniciativa privada, todos dependemos do bom funcionamento do Estado, do investimento do Estado, de políticas públicas eficientes. Então, esse é um tema de interesse geral. Todos têm que ser chamados na mesa. Os representantes dos empresários, os representantes da indústria, da agricultura, os representantes dos servidores, da sociedade civil organizada, o representante, sobretudo, do usuário do serviço público. Não é isso? Tem que ser chamados. Né? Então, esse é um tema que é uma espinha dorsal do Brasil. É igual falar de sistema tributário. Sim. Reforma administrativa é igual falar de sistema tributário. O sistema tributário é uma coluna vertebral do país. Né? É como a riqueza ela é distribuída, é como a riqueza, é como o Estado arrecada para poder se sustentar, é como as empresas, né, vão produzir e, obviamente, aquilo vai resultar no desenvolvimento de investimentos e de incentivos, né, nas regiões para desenvolver. Por exemplo, a reforma tributária agora, ela muda muita coisa no Brasil, muita coisa, a partir de 2027. Né? E nós acreditamos que ele vai trazer um grande benefício. Mas veja, a reforma tributária foi discutida no Congresso Nacional 40 anos. 40 anos. Não estou aqui falando que a reforma administrativa tem que levar 40 anos, mas que ela leve 1 ano e meio de debate, 1 ano e meio, 2 anos de debate, né? Que a gente faça isso de maneira paulatina e não de uma vez só. Né? A ministra Esther Dweck vem falando muito sobre isso, que desde o primeiro dia da gestão dela, ela vem fazendo reformas. E vem mesmo, fez o CNU, fez uma série de outras medidas que foram importantes para o país, do ponto de vista da PGD, do ponto de vista do manejo do serviço público. Então, há que se ter um pouco de calma com isso. Né? Eu sei que, às vezes, existe esse desejo de fazer uma grande reforma, né? Um grande pacote de mudanças. Eu digo ser o pai da criança. Ser né? o pai da criança. Existe esse interesse, a gente sabe disso. Mas veja, talvez a melhor forma de conduzir o serviço público não seja essa. Talvez a melhor forma seja discutindo, por exemplo, vamos falar do serviço público municipal, vamos tratar dele, vamos tratar do serviço público estadual, vamos falar do serviço público federal, dividir isso por poder, o que é o poder judiciário, o que é o executivo, o que é o legislativo, porque são diferentes, tem completamente aspectos diferentes que merecem um debate mais específico sobre cada setor. Muito bacana. Acho que para finalizar, eu queria trazer um assunto, reflexos da reforma, se ela avança. Recentemente eu tenho acompanhado esse tema e eu ouvi falar, na verdade tem uma notícia, acho que do Poder 360, que fala que só no Poder Judiciário, mais de 5.000 magistrados e membros do Ministério Público já possuem condições de se aposentar e que o reflexo dessa reforma, se ela avançar, pode ser tanto a aposentadoria em massa, de membros de poderes, de servidores públicos, quanto também eles também possam partir para a iniciativa privada. Então, uma evasão e uma aposentadoria em massa, que eventualmente pode gerar um efeito contrário. Ao invés de economia, o Estado tem que fazer reposição desses servidores, tem que fazer novos concursos. Muitos passam para a aposentadoria, geram um passivo que tem que se pagar ali parte da aposentadoria ou integral, se tiver paridade e integralidade, e aí você tem que fazer um novo concurso para repor peças, trazer novas pessoas. O que você acha, Alisson, desse assunto, desse tema, né, Nicole? Eu acho que é um ponto que ainda talvez ninguém tenha colocado no papel para fazer conta e ver qual o possível impacto se essa reforma avançar e trazer esses reflexos para os servidores que hoje estão trabalhando, ocupando seus cargos, recebendo abono de permanência, a depender. Eu acho que é um ponto que ainda precisa ser debatido e amadurecido na reforma como um todo. Não, com certeza. Acho que eu tenho visto esse efeito. Pouco tem se falado, mas é mais uma vez uma segregação, como você falou no início. Acho que eles reforçam essa segregação entre os servidores da ativa, os servidores aposentados, e toda essa análise está sendo muito enviesada, né? Então, acho que a opinião vai ser bem importante. Sem dúvida, né? Tudo que é pensado em abstrato, assim, né? Dessa maneira como está sendo pensado, corre o risco, tem seu risco de, na prática, não funcionar, né? Eu acho que esse, inclusive, é um dos pontos de atenção dessa proposta de reforma administrativa, ainda nos pontos em que ela é bem sucedida, em que ela me parece acrescentar, muitas vezes ela falta, está carente, né? De um estudo mais pormenorizado, né, da implantação dessas medidas. Às vezes você acha que vai produzir um efeito positivo, mas produz o contrário. Né? Veja, por exemplo, a reforma da Previdência de 2019, foi um bom exemplo.
né? Fizeram a reforma. Eu lembro bem que quando fizeram, disseram, não, porque vai economizar não sei quantos bilhões ao longo, né? Aquela coisa do Paulo Guedes, que é bom vendedor que é, né? Sempre ele soma não sei quantos anos para dar aqueles números mágicos, né? De não sei quantos bilhões, centenas de bilhões, né? Ele adorava fazer isso, né? Inclusive, ele fez isso na PEC 32. Ele disse que, não, em 10 anos vai economizar 300 bilhões, sendo que no próprio texto da PEC 32 estava escrito lá que não tinha nenhuma avaliação de impacto financeiro aquela proposta. Quer dizer, né, é coisa de vendedor, né? Então, ele vendeu naquela época que a reforma da Previdência era a reforma definitiva, que ia resolver todos os problemas da Previdência. Bom, hoje já se fala de novo de reforma de Previdência. Sim. Né? Temos 6 anos. Né? Já plantaram a semente, daqui a pouco amadurece. Né? Quer dizer, já estão falando de novo. Sim. Depois de toda aquela maldade que fizeram, maldade mesmo. Porque tem caso ali na reforma da Previdência, por exemplo, que, acredite se quiser, tem pessoas que podem ganhar título de Previdência abaixo do salário mínimo. Né? Teve que ter uma intervenção judicial para fixar que era no mínimo o mínimo, né? Então, veja que absurdo, né? Absurdo. Fora outras questões absolutamente fora da razoabilidade, como, por exemplo, uma taxa extraordinária em caso de déficit da reforma da Previdência. Quer dizer, coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Então, é a mesma coisa, eu diria agora. Né? A gente vem com essas coisas, olha, mas vai isso, vai aquilo, mas vai mesmo. Aquilo foi estudado a fundo, né? Foi verificado a fundo. Eu acho assim, na verdade, eu só acredito na reforma administrativa se ela tiver a participação efetiva dos poderes no processo. Os poderes têm que estar envolvidos, os representantes dos trabalhadores têm que estar envolvidos, para que a gente consiga produzir propostas de consenso. E tal qual, e aqui mais uma vez eu recorro à reforma tributária, o que é a reforma tributária? É uma reforma que vai ser implantada ao longo de uma década. Não é isso? É uma mais de uma década, longa, na verdade. Né? Mais de uma década, né? Estou falando que uma década para dar uma dimensão para a pessoa que nos ouve, né? Mas ela é mais do que 10 anos de implementação, né? Ela é gradual, ela aos poucos, ela vai fazendo uma transformação aos poucos. Por quê? Porque reconhece que mexer nesse tema é algo que não é trivial, é algo que é uma coluna do país, é uma estrutura do país. Então, a mesma coisa é a reforma administrativa. Você não pode fazer uma coisa da noite para o dia, dar um cavalo de pau. Isso é uma coisa que tem que ser construída aos poucos. Então, vai corrigindo, vai fazendo ajustes, colocando regras para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, de maneira que você vá transformando o Estado aos poucos e de maneira constante, adaptando ele à nova realidade, tornando ele mais digital, tornando ele mais eficiente, tornando a questão da entrega, criando indicadores que possam medir. Por exemplo, agora na proposta está lá a criação do bônus. Sim. O bônus é bom? Parece uma ideia ótima, né? Ora, o servidor vai ganhar um bônus, né? Então, parece uma ideia maravilhosa. Na minha opinião, por exemplo, não é. Na minha opinião, não é. Por quê? Porque nós sequer estamos preparados para medir o desempenho. Nós não sabemos medir hoje, porque amanhã nós vamos saber medir. E quantidade, qualidade do trabalho. O que está sendo feito que vai permitir essa aferição de desempenho, né, do Estado? Porque para o cidadão, por exemplo, eu enquanto sou cidadão, cara, pouco me importa se o servidor está chegando no horário ou se ele tem 3 dias de teletrabalho ou 1 dia de trabalho. Isso pouco me importa. Para mim, o que importa é que meu filho, quando precise lá ir no posto de saúde, que o posto de saúde esteja, né, bem. Meu filho precisa da escola, que a escola seja boa, de qualidade, que dê uma boa formação para ele. Eu preciso de segurança no meu bairro. Eu preciso poder andar no final da tarde sem medo de ser assaltado, sem medo de ser ferido, e assim vai. Então, é isso que importa para o cidadão. E nós temos que, então, criar mecanismos que permitam essa aferição do desempenho do Estado, né? Olha, reduziu o homicídio, reduziu o roubo, melhorou a qualidade da escola, os meninos estão indo melhor no Enem. Então, isso precisa ser aferido, né? E cada vez mais indicadores, de maneira que a gente saiba onde investir o dinheiro do orçamento, que é sempre pouco, né? Então, onde a gente vai colocar dinheiro do orçamento público, em quais políticas públicas, quais estão produzindo resultado, quais que não. Então, para a gente poder fazer essa divisão,
Lá na proposta, por exemplo, da reforma, tem uma coisa que eu acho positiva, que é a revisão de gastos do orçamento, por exemplo. Eu acho positiva, essa é uma medida que tem que ser revista, porque às vezes entra a política pública lá, não está dando resultado nenhum e fica lá 10 anos, né, a política pública. Então tem que avaliar, é uma coisa boa. Mas tudo isso precisa ser construído, né? Não como hipótese, não como ideia genérica, mas como mundo concreto. E o que eu sinto hoje nessa reforma é que, apesar dela querer resolver alguns problemas nossos, ela não traz no nível operacional, ela não vai trazer no mundo operacional esses resultados que estão sendo pretendidos. Então precisa de mais debate, precisa de mais conversa. Perfeito. Acho que agora, para finalizar, Alisson, você falou muito de constância, você falou da estrutura que o Sindileges criou, de que ele tem uma consultoria, o trabalho que é feito no jurídico. E eu sinto que durante esses momentos que querem aprovar uma grande reforma, aí todo mundo corre e fala, a gente tem que atuar, tem que fazer. Mas eu acho que tem muito mais coisa dentro do próprio Congresso. Tem a própria PEC 5, tem planos de carreiras, de várias carreiras que vão chegar ao Congresso, que tem se iniciado essa discussão interna e que esses projetos serão enviados do próprio TCU, do próprio Poder Judiciário, acho que do próprio Legislativo, há essa intenção de discutir um plano de carreiras. A gente tem o próprio PL do Extrateto, que embora ele tenha a meta de atingir algumas carreiras do serviço 27, público, 21, né? indiretamente ele pode afetar inclusive o servidor que ganha um salário menor, porque ele traz regras sobre percentuais de recebimento, de parcelas e tudo mais, que pode limitar muito, pode impactar. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão de constância, de não vir só ao Congresso trabalhar nos momentos das grandes reformas, mas de todos os projetos, pequenos projetos que estão caminhando, que estão sendo debatidos no Congresso e que talvez as pessoas hoje não estejam atentas para isso. Com certeza. Tem que ter um mapeamento, né, de todos esses projetos que são importantes, porque, como eu disse antes, no Congresso tudo pode acontecer da noite para o dia. Né? Hoje, às vezes, um projeto está hibernando lá há 5, 6 anos, amanhã ele está no plenário, pautado. Então, é muito importante que tenha um acompanhamento muito em cima, muito incisivo sobre esses projetos. É importante produzir conhecimento e posicionamento a respeito de cada um desses projetos, para que na hora que tenha que agir, você saiba como agir, ter uma estratégia para cada um desses projetos. Então, isso tudo é muito importante. Lá no Sindileges, a gente tem uma reunião de pauta semanal, que envolve nossa área de consultoria política, como também nossa equipe interna e os diretores, e nós ali tratamos de todas essas pautas. E eu sempre gosto de, para cada pauta, já ter uma estratégia definida, até porque, outra coisa também que eu fui aprendendo com o tempo, é que você não pode procurar o parlamentar, a autoridade, só quando você precisa dela, né? Porque as autoridades também, elas percebem, assim, elas também não se deixam usar, né? Os parlamentares, eles sabem muito bem quem é que está com eles e quem não está. Então, é preciso também ter um trabalho de aproximação com os parlamentares, com as autoridades, que vá para além da necessidade de uma pauta específica, né? Tem que... isso é uma troca, né? É uma troca. O parlamentar também tem interesses, né? Ele também tem base, ele também precisa do apoio das entidades, das instituições. Há parlamentares, por exemplo, que são muito... que são defensores do serviço público. E nós temos que apoiar esses parlamentares, nós temos que enaltecê-los, nós temos que também dar a eles palco, também oferecer oportunidades onde eles possam falar. Por exemplo, agora, quinta-feira, eu estarei em São Paulo, por exemplo, às 17 horas, lá na Fresp, com meu amigo Rodrigo Espada, e lá nós vamos falar sobre reforma administrativa. Nós convidamos 2 parlamentares, 2 deputados federais para estar lá conosco e estarão lá falando sobre reforma administrativa. Então, é preciso também ter um momento em que você chama o parlamentar para que ele possa falar e discutir sem que você vá lá pedir nada para ele. Sim. Especificamente. Você vai lá apenas para fazer relacionamento. Então, tudo isso você só consegue se você tiver, de fato, pessoas ao seu lado, profissionais ao seu lado, que lhe orientem e que lhe ajudem, porque, como eu disse, essa vida de sindicalista e de presidente de associação, ela não é fácil, ela exige muito da gente, e quem é esperto é aquele que se cerca de pessoas capacitadas e profissionais capacitados que ajudam nessa caminhada e fazer esse trabalho. Então, eu recomendo fortemente a todo colega que é presidente de associação e sindicato
meu amigo, não se baseie apenas no que você pensa. Ouça as pessoas, ouça os profissionais que estão em volta, ouçam pessoas que têm conhecimento, porque isso vai lhe dar maior chance de sucesso dentro da sua luta sindical, sua luta associativista aí. Muito obrigado, Alisson. Só agradecer sua participação aqui, né, Nicole? Foi Muito obrigada, essencial. Alisson. Foi perfeito. A gente adorou ter essa troca, muitos conhecimentos agregados aqui no nosso dia a dia também, né? Eu que agradeço, Nicole e Tarlen. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Nos acompanhe para os próximos episódios, traremos aqui muitos mais temas, ainda vamos debater os reflexos, se essa reforma avança ou não, então continue nos acompanhando para seguirem se informando e sabendo o que vai acontecer de fato dentro do Congresso, não se informe só por notícia, a gente traz aqui a informação qualificada, a melhor informação e convidados que nos ajudam a atualizar todo esse cenário para vocês. Um abraço. Um abraço, pessoal.